Quero que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 42, diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele chamou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Oremos. Pai santo e querido, Deus bendito e eterno, eis-nos aqui, Senhor, diante da tua palavra, que é viva e eficaz e que tem poder para nos salvar. Pedimos a direção do Teu Espírito, que venha preparar nossas mentes e corações para receber a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor, como uma terra fértil, bem adubada, Senhor, para que a Tua palavra venha frutificar em nossos corações. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Então, diante desse texto, nós tiramos alguns ensinamentos para nossas vidas de como nós somos atraídos a Cristo, de como Cristo ele fala aos nossos corações, e que nós temos também alguns deveres como cristãos em buscar a Deus, em transmitir a palavra de Deus a outras pessoas. Nesse episódio, nós vamos ver 7 passos nesses capítulos, nesses versículos, que nós seguimos ou devemos seguir. E o primeiro passo é que nós ouvimos sobre Jesus. O primeiro passo que nós entendemos aqui é que todo aquele que é atraído por Cristo, ele um dia já ouviu a palavra de Deus. Quando nós podemos ver no versículo 35, ele diz bem assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E o 36, e vendo Jesus passar, diz: Eis o Cordeiro de Deus. Então, versículo 37, perdão. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Então, antes deles seguirem a Jesus, antes deles tomarem essa decisão de viver uma vida com Cristo, eles ouviram falar de Jesus. E eu acredito que esses 2 discípulos, eles foram ensinados por João Batista. Eles aprenderam a respeito do batismo por arrependimento, e eles ouviram falar do Cristo, do Messias, a qual vinha para libertar o povo de Deus da escravidão do pecado. E todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele é atraído para perto de Deus. Ele tem a curiosidade de conhecer a Cristo, né? A palavra de Deus diz em Romanos 10, 37, 17, que a fé vem pelo ouvir
e o ouvir pela palavra de Deus, né? O ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé em Cristo ela é manifestada quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Quando Deus ele fala aos nossos corações, a nossa fé ela é ativada, né? Ela desperta em nós uma curiosidade de conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso. Eu acredito que todos aqui foram atraídos pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos constrange, ela nos confronta, ela nos exorta. E às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e somos confrontados, mas às vezes ficamos relutantes em obedecer a palavra de Deus. Mas o certo é que todos aqueles que são atraídos para perto de Deus é pelo ouvir a palavra de Deus. E eu creio que cada um de nós aqui fomos atraídos pela palavra do Senhor. Um dia quando criança, ou adolescente, ou até mesmo já adulto, em algum momento você ouviu uma palavra e Deus ele falou aos nossos corações. E no momento certo nós fomos resgatados para perto do Senhor. Então nós ouvimos sobre Jesus. Esses discípulos eles ouviram sobre Jesus e eles não ficaram somente na teoria, eles quiseram experimentar na prática a vida com Cristo. Nós podemos conhecer sobre a vida de certas pessoas. Às vezes, um exemplo, se você conhecer a biografia de Donald Trump, por exemplo, você vai ver que é um homem louro, alto, forte, de temperamento explosivo. Então você vai conhecer acerca do Donald Trump, mas você não vai conhecer pessoalmente. E Cristo também é dessa forma. Às vezes nós ouvimos falar, como já disse, né? Eu te conhecia somente de ouvir falar. Às vezes nós ouvimos, mas nunca tivemos uma experiência de conhecer Ele pessoalmente, de ter a nossa própria experiência com Cristo. Às vezes nós ouvimos testemunho de outras pessoas que tiveram muita experiência com Deus, mas nunca tivemos a nossa própria experiência com Deus. E o certo é que nós temos que buscar a nossa própria experiência com Deus, a nossa própria intimidade com Deus, conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo na sua essência, buscar ir a fundo, né, a ter um relacionamento saudável com Deus, não somente de ouvir falar. É claro que o ouvir falar, a pregação, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, ela vai nos instigar a buscar cada dia mais essa intimidade com Deus. Outro passo que nós percebemos aqui é que nós devemos olhar para Jesus. No versículo 36, ele diz: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então eles viram Jesus, eles olharam para Jesus, e nesse olhar para Jesus, eles o seguiram. Então todo aquele que olha para Cristo, aquele que está em trevas, no mundo de pecado, e ele está cansado, fatigado, com o seu fardo pesado, né? Que ele olha para Cristo, Cristo ele alivia o nosso fardo. Cristo ele diz: venha, né? E eu vos aliviarei. Então nós temos que olhar para Cristo como sendo o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E é Ele que é poderoso e é capaz de perdoar os nossos pecados. Amém? Versículo 37 ainda, ele diz: e olhando, os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Outro passo que nós aprendemos também é que não somente ouvir falar de Jesus, não somente olhar para Jesus, mas nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus ele foi o nosso grande mestre, como ele diz aqui, né, Rabi, né, que quer dizer mestre. Ele foi o nosso grande mestre e hoje é o nosso grande mestre. Ele nos ensinou acerca da piedade, acerca da conduta moral e espiritual como nós devemos nos comportar. E olhando para Jesus, seguindo os passos de Jesus, nós vamos viver uma vida agradável a Deus.
uma vida moralmente agradável a Deus, uma vida espiritualmente agradável a Deus. Então nós devemos olhar para Cristo. Todo aquele que olha para a cruz, né? Ele é curado, como nós vimos a serpente que foi levantada no deserto. E todo aquele que olhava para a serpente, ele era curado, né? Ali daquela enfermidade. E ao olharmos para Jesus, ao fitarmos os nossos olhos em Cristo, nós somos libertos, nós somos curados de todas as mazelas, de todas as chagas que o mundo ele tem deixado em nossas vidas. Outro passo que nós devemos seguir é buscar a Jesus. Versículo 38 ele diz: E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhe: Que buscais? Jesus fez essa indagação e realmente eles buscaram a Jesus. Eles deixaram de seguir a João Batista, que disse que, em outras palavras, né, vocês não precisam mais estar comigo, né, mas eis aí o Messias, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí a quem vocês devem seguir. E eles deixaram de seguir João Batista para seguir o verdadeiro mestre, que é Jesus. E ele diz: Que buscar? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? É onde tu moras? Onde é a tua morada? Que lá nós queremos estar também. Às vezes nós devemos fazer essa pergunta a nós, né? Onde é a morada de Deus? É lá que eu quero estar. Quero estar na presença de Deus. Eu quero ter essa intimidade com Deus a cada dia. E eles foram e passaram ali aquele dia com Jesus, na casa de Jesus. Eu acredito que para eles foi algo muito edificante, né? Foi algo inesquecível na vida deles, a qual eles estiveram com o Messias, né? O Filho de Deus. Trazendo para nossas vidas, nós devemos também buscar a morada de Deus, né? Entrar no Santo dos Santos. É claro que não literalmente, mas figurativamente nós devemos entrar na presença de Deus, né? Nós buscarmos uma intimidade, um contato mais íntimo com o Senhor. E quando nós o buscamos, quando nós queremos estar perto, nós ansiamos por essa presença de Deus, nós somos edificados, nós sentimos, nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Quando nossa mente e nosso coração ela está ocupado com todas as coisas deste mundo, né? A preocupação, a ansiedade, o nosso trabalho, nossos filhos, todas essas coisas ela ocupa a nossa mente e ela ofusca a nossa comunhão com Deus. E às vezes nós não, Deus ele está falando e nós não compreendemos, porque a nossa mente ela está voltada somente para as coisas deste mundo. E às vezes nós temos que nos desligar deste mundo, né, das coisas deste mundo e nos concentrar apenas no Senhor, né, em buscar uma intimidade com Deus, né, um relacionamento íntimo com Ele, e dessa forma nós vamos estar sensíveis à voz de Deus. E não somente ouvir, olhar e seguir e buscar a Jesus, mas também permanecer em Jesus. No versículo 39 ele diz: Respondeu-lhes: Vinde e vede. Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então eles permaneceram com o Senhor. O certo é que muita gente busca Jesus em momentos de aflições, e isso é comum. Eu também busquei a Jesus na minha aflição e Deus ele me respondeu. E eu acredito que cada um de nós aqui. Mas muita gente busca Jesus somente em momentos de angústia e de aflição. E quando Deus ele vem e ele sara, né, ele tira aquele fardo, aquele peso, a pessoa ela esquece de Deus, ela esquece de tudo aquilo que o Senhor, todas aquelas maravilhas que Deus fez em sua vida, e ela abandona Deus pelas coisas do mundo. Nós temos visto isso nos estudos bíblicos sobre os profetas, a história de Israel,
E Deus ele fez muitas coisas no povo de Israel, né? Deus ele fez muitos milagres, muitos prodígios, libertação. E o povo ele se voltava um instante para Deus, não demorava, eles já esqueciam do que Deus havia falado, do que Deus havia feito em suas vidas. Ou seja, eles se tornavam ingratos por tudo aquilo que Deus havia feito em suas vidas. E às vezes nós também nos tornamos ingratos a Deus, né? Nós não permanecemos em Deus, em Cristo, porque nós só queremos Ele quando nós estamos no sofrimento, quando nós estamos na pior, quando nós estamos em angústia. Mas quando tudo vai bem, nós esquecemos, né? Nós não permanecemos. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser constantes, né? Constante é você estar sempre, né? Em todo momento. Quer dizer que você vai passar 24 horas orando, lendo a Bíblia e ouvindo louvor, né? Mas que o seu coração, a sua mente, os seus pés estão nos caminhos do Senhor. É que nós devemos permanecer gratos a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo que Ele há de fazer. E esse é uma atitude, um reconhecimento nosso por tudo aquilo que o Senhor tem feito. É perseverar. Às vezes vem dificuldade, vem desânimo, às vezes a gente olha, poxa, só um pouquinho de gente lá na igreja, não dá nem graça, né? Não tem nem os meus colegas lá que são mais divertidos, né? Não tem nem pastor lá que é de renome, mas nós temos que perseverar, buscar a Deus em todos os momentos, em todos os instantes de nossa vida, tanto na angústia como também na alegria. Nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto também é que nós devemos testemunhar de Jesus. Versículo 41. Ele diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer mestre. Então, a característica daquele que teve um encontro com Deus, que ele foi atraído pela palavra de Deus, que ele se encontra firme nos caminhos do Senhor, é o anseio de transmitir a palavra do Senhor a outros, principalmente os da casa, né? Os de casa. E foi o que o irmão de André fez, né? Ele foi e contou logo ali a novidade, né? Olha, nós achamos o Messias, ou seja, ele testemunhou daquilo que ele viu. Nós encontramos o Messias, o Cristo. E essa afirmação de que eles encontraram o Messias, ele quer dizer que ele estava dizendo que ele encontrou o enviado de Deus, aquele a qual Deus havia prometido. Nós vemos que o nome de Jesus de Nazaré é como se fosse um apelido de Jesus, porque ele nasceu em Nazaré, né? Mas quando ele fala em Jesus Cristo, né, o Messias, ele está dizendo que é aquele a qual Deus havia prometido para libertar o seu povo, né? Então ele diz: olha, nós achamos o Messias, nós achamos o libertador. E é esse o anseio de todo cristão, de testemunhar de Cristo em sua vida, né? Olha, eu tive um encontro com Cristo, eu encontrei o repouso, né? Encontrei a libertação, eu encontrei o Cristo verdadeiro, né? E todos nós temos esse mandamento, né? Que é o mídia do Senhor, de testemunhar, de transmitir a palavra do Senhor. No versículo 42, finalizando, nós devemos ganhar outros para Cristo. Diz: e levou a Jesus, olhando Jesus para ele, e disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, logo no início ele diz, né? E ele levou a Jesus. Nossa tarefa nessa vida, neste trajeto, né? A nossa missão é levar outros a Cristo. Não tem maior bênção, né? Não tem prazer maior do que você apresentar alguém a Cristo, né? Você levar a Cristo a outras pessoas. E foi o que ele fez aqui. Ele levou o seu irmão a Cristo. E logo que ele chegou a Cristo, Cristo
Ali já mudou o seu nome, né? Não será mais Simão, perdão. Não será mais chamado de Simão, mas sim Cefas, né? Que quer dizer pedra, né? Ou seja, agora tu é uma coluna, né? Um edifício, né? Tu faz parte desse edifício, do corpo de Cristo. Cristo, ele se comparou a um edifício, né? E quando ele disse lá para João que tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava se referindo a ele mesmo. Ele diz: olha, tu és uma pedra, né? Tu és um tijolo dessa construção, e sobre mim, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela é edificada sobre Cristo, e cada um de nós somos pedras, né? Somos tijolos, somos parte desse edifício, e esse edifício está sendo construído ainda, né? Cada vez que uma pessoa ela é atraída a Cristo, ela é levada a Cristo, né? Essa construção ela está sendo completada, até que ela venha a estar a construção perfeita, né? Para que nós venhamos ser levados juntamente com Cristo. Portanto, irmãos, nós aprendemos nessa lição que nós somos atraídos pela ouvir a palavra de Deus, que nós devemos olhar para Cristo e seguir os seus passos. Nós devemos seguir os passos de Jesus, os seus ensinamentos. E nós só vamos conhecer os passos de Jesus, nós só vamos seguir a Jesus se nós conhecermos a sua palavra. Por isso que nós devemos buscar conhecer Ele na sua palavra. E também que nós devemos permanecer, testemunhar e ganhar outros para Jesus. Então, não somente receber as bênçãos de Deus, mas também testemunhar o que Ele fez em nossas vidas e transmitir o Evangelho do Senhor a outras pessoas. Amém? Vamos pôr de pé, vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Deus Santo e querido, Deus eterno e bendito, nós neste momento, Senhor, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos como igreja a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, Senhor, que é edificante para a nossa vida, que nos atrai e que nos leva ao centro da Tua vontade. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou através da Tua palavra, o Senhor nos redimiu, nos resgatou do pecado, nos trouxe para a Tua maravilhosa luz, Pai. Por isso pedimos a Tua ajuda, a direção do Teu Espírito para testemunhar, para permanecer firmes e inabaláveis, Senhor, na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir a Tua palavra de forma genuína. Abençoa a Tua igreja, a Teus filhos, aonde quer que tenha um filho Teu, Senhor, ouvindo a Tua palavra, transmitindo a Tua palavra. Ó Deus, seja com cada um deles, Pai, e abençoa, transforma, edifica nossas vidas em Ti, para que nós venhamos perseverar, permanecer firmes em nome de Jesus. E que a graça e o amor e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de nós. Amém.